Voltamos com mais uma palestra Case, o tema Segurança em Camadas em Ambiente Híbrido, que ficará por conta do CEO da OGASEC Cybersecurity, Rodrigo Fragola, e do gerente nacional da Houston Network, André Gurgel. Muito bem-vindos, Rodrigo, André, boa tarde a vocês e boa apresentação. Boa tarde, caros ouvintes aí que estão terminando aí o almoço, ou que já acabaram, né, dá aquela vontade, assim, de dar aquela cochiladinha, mas a gente não vai deixar vocês dormirem, não. Porque o nosso negócio aqui é trazer informação, né, é trazer perspectivas de mercado, é trazer futuro, né, da tecnologia. E eu queria apresentar aqui para vocês o André, que está aqui comigo. O André é o cara que sabe tudo de Houston, né, tá tocando um negócio aqui já tem alguns anos, é um grande parceiro aqui da OGASEC. Boa tarde, André. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado pela oportunidade de trazer um pouco do contexto Houston e segurança na nossa parceria. E, de antemão, parabenizo todos os envolvidos no evento. Tive a oportunidade de assistir um conjunto de palestras durante o período da manhã e está sendo bastante produtivo, bastante rico. E a nossa realidade das empresas locais precisam aprofundar e explorar cada vez mais esse assunto de tamanha relevância para todos nós. Pois é, e entrando aí no nosso tema, André, é o seguinte, esse mundo aí pós-Covid, esse mundo aí do home office, esse mundo da inteligência artificial, esse mundo da transformação digital, não é? Afinal, esse mundo híbrido, o que a gente tem de desafio tecnológico para esse novo mundo híbrido? Bacana, acho que é isso, né? Toda a indústria de tecnologia, normalmente ela responde a dois grandes vetores de reflexo do mercado. Um deles é impulsionado pela própria sociedade, você mencionou alguns pontos aí importantes, o usuário remoto, e eu diria adicional ao usuário remoto, o comportamento humano hoje de consumo através de múltiplas aplicações, né, ou de muitos aplicativos que por detrás tem uma aplicação que está suportando. Então, o consumidor hoje dialoga com as empresas através de múltiplas plataformas digitais, e quando eu olho a palavra transformação digital, eu tento sintetizá-la, ela no entendimento de que é a maneira com que as empresas precisam dialogar com o seu interlocutor cliente, né? Então, aqui vem um vetor bastante forte, gerado pelo próprio comportamento da sociedade, e o segundo é a indústria, né? A telemetria. Então, hoje em dia, a sensorização do planeta, por assim dizer, né? Todas as indústrias em busca de maior eficiência, maior produtividade, maior capacidade de competir no mercado global, ela precisa gerar mais inteligência. A gerar inteligência significa impulsionar coleta de dados e analytics. Então, são dois vetores que levam isso para a realidade da atualidade. Quando você explode isso para uma camada de cibersegurança, significaria dizer que você abriu múltiplas portas que podem ser pontos vulneráveis. Então, parte dessa infraestrutura que responde a essas aplicações, a essas tecnologias, às demandas da indústria, elas podem estar hosteadas no site local de cada fornecedor, de cada empresa, bem como elas podem estar na nuvem, ela pode estar conectada em diferentes instâncias, e isso nos leva a desenvolver um portfólio onde a gente tem a capacidade de não monitorar somente a porta de entrada, né? A gente é bastante difundido o conceito de proteção de perímetro, traduzido num appliance de firewall, mas a gente precisa entender onde estão as outras camadas que geram esses pontos vulneráveis e desenvolver tecnologias para que a gente, primeiramente, monitore e tenha capacidade efetiva de tratar riscos provenientes dessas outras fontes de informação, né, de possíveis ataques. Pois é, André, você colocou um ponto interessante, né? Quer dizer, a interface entre a transformação digital, é a interface entre o negócio que a gente quer fazer e as pessoas, né? E por trás dessa interface você tem ali uma série de tecnologias, você tem canais, você tem conexões, você tem IoT, né? Um arcabouço enorme de coisas que muitas vezes são transparentes, né? Muitas vezes não, na maioria das vezes são transparentes para as pessoas que estão do outro lado. E aí, entendendo essa arquitetura complexa, né, o que a Houston traz, assim, de novidade para a gente em relação às melhores práticas, né, nesse ambiente aí híbrido?
Bacana. Eu vou tomar uma liberdade de compartilhar um conteúdo só para me apoiar e tentar trazer uma característica visual sobre o que eu vou compartilhar com vocês. Mas antes disso, eu quero dizer que a Rios é uma empresa que nasceu com um DNA 100% orientado a tratar temas de cibersegurança. Então, a gente vem estudando isso dentro de uma esfera global de como criar as melhores práticas e de como desenvolver tecnologias inovadoras para esse contexto de cibersegurança, uma vez que imagina-se que toda a indústria de cibersegurança está sempre um passinho atrás de alguém que está tentando encontrar um ponto vulnerável, né? Então, e por isso a gente desenvolve tecnologias para mitigar e entender um pouco desse comportamento. Já temos um conjunto de reconhecimentos globais, que eu acho importante mencionar, mas indo direto ao ponto da sua pergunta, eu vou me apoiar primeiramente nesse entendimento aonde, para que você seja capaz de tratar a cibersegurança de maneira eficiente, você primeiro explora uma unidade de tecnologias que vai permitir que você tenha a correta visibilidade do que está acontecendo. Naturalmente, a partir do momento que você enxergou o evento malicioso, você precisaria ter uma camada de analytics e de inteligência, que aqui no nosso portfólio ela é traduzido através de dispositivos com inteligência artificial, que vão te prover informações analíticas para tomada de decisão e, naturalmente, as ferramentas complementares que vão atuar efetivamente no bloqueio, em coibir que o atacante seja bem sucedido, né? Então, o nosso portfólio, a nossa proposição de olhar cibersegurança, ela vai desde do entendimento onde você busque a completa visibilidade, a inteligência, os dados analíticos para tomada de decisão através da inteligência e as ferramentas de efetivação do bloqueio e da resultante do bloqueio do ataque, né, que é o que a gente quer garantir a proteção para todos, né? Mas assim, eu queria entender uma coisa. A Houston é muito conhecida, né, pelas soluções de firewall, né, de pequeno e de grande porte, até para ISPs. Uhum. E quando a gente fala nesse ambiente interconectado, com essa quantidade de desafios que a gente enfrenta, a gente não está falando só de firewall, né? A gente está falando mais do que, André? Exatamente assim, como é que a gente encaixa nessa visão, né? A questão do ver, entender e agir, se a gente tem que entrar em domínios que praticamente os firewalls, de repente, nem têm capacidade de agir, né? Me conta aí como é que é essa estratégia. Eu diria o seguinte, então, voltando ao entendimento sobre as múltiplas camadas, então a gente vai ter eventos ocorrendo na camada do data center, dos servidores, das aplicações que estão rodando dentro do ambiente virtual. Existe o evento que está acontecendo dentro da infraestrutura propriamente dita, existem eventos que estão acontecendo na cloud pública, na cloud privada, e eu separaria aqui o contexto de cibersegurança sobre duas grandes esferas. A primeira delas seria tratar com eficiência o indicador malicioso já conhecido. Então, por exemplo, quando você dá o exemplo do firewall, o firewall ele tem uma lista de assinaturas maliciosas, onde ele vai atuar na identificação se aquela assinatura é maliciosa, e aí, por fim, ele toma uma decisão de bloqueio, ou de se não é maliciosa, ele segue adiante. Então, existe um arsenal de ferramentas que vão tratar com eficiência o ambiente conhecido. E a pergunta que a gente vem buscando desenvolver, e a inovação dentro do silo de cibersegurança é o debate mais quente, seria como a gente se prepara para tratar o desconhecido. Relembrando que o atacante está sempre tentando buscar um ponto vulnerável, no momento que ele acontece, ele encontra, ele inicia a construção dele. Então, aqui, quando eu falo ferramentas efetivas para tratar o conhecidos, a gente está falando de firewall, IPS, um Cloud Edge, que é um firewall virtualizado para nuvens. Então, aqui eles estão tratando o ambiente conhecido, os riscos já conhecidos. A partir do momento que você precisa estar preparado para o desconhecido, você precisa adicionar no seu ambiente de infraestrutura uma inteligência que é capaz de analisar comportamentos. Então, esse produto, por exemplo, que a gente chama aqui de Service Protection, que é o laranjinha que está no centro da tela,
Ele é um produto que está monitorando algum comportamento anormal. Significaria dizer que, se ele identificar algum evento dentro da rede que não seja trivial, ele vai gerar um alarme para que seja investigado o que esse evento quer dizer. Então, para traduzir um pouco melhor a questão do evento, observem esse quadrante inferior do lado direito, Completer Cyber Keychain. O que isso significa dizer? Significa que o evento de ataque bem sucedido, ele é uma consequência de uma construção de vários pequenos blocos de ação. Então, o atacante, ele entra na sua rede através de uma das portas que podem ser vulneráveis, através de um dispositivo de IoT conectado, através de alguém acessando remotamente de uma rede não protegida, de alguém se fazendo se fazendo valer de uma vulnerabilidade da aplicação, enfim, como eu disse, são várias portas de entrada. Então, a partir do momento que ele entrou, ele começa a construir o ataque dele. E nesta construção, a inteligência artificial que o nosso portfólio se predispõe a atuar é na leitura desses eventos que antecedem ao bloqueio, ao sequestro, né, o ransomware propriamente dito. Ele fica ali monitorando, opa, existe um comportamento anormal, este comportamento me parece ser algo similar a uma etapa que antecede ao evento de ransomware, então eu vou imediatamente já pedir para que a minha tecnologia investigue e valide se isso é correto ou não. Então, só para sintetizar tudo que eu falei, eficiência na tratativa dos riscos maliciosos que já existem e eficiência sobre monitoramento para identificar construções antes que o evento aconteça, para prover proteção para o algo ainda desconhecido ou ainda não identificado e que o firewall lá do perímetro não foi capaz de operar, porque o firewall está em uma camada. Se o ataque vem pela aplicação, se vem pela nuvem, se vem pelo data center, e aí a gente começa a ter que monitorar essas múltiplas instâncias, por isso o mundo híbrido e como é que a gente orquestra essa topologia de forma bastante efetiva. Esclarecendo assim um pouco mais esse assunto, principalmente para as empresas que estão implementando SOC, ou que estão partindo de alguma evolução de SOC, ou que tem um CIEM dentro da estrutura, né? Não é disso que a gente está falando. Né? A gente está falando de uma solução que, integrada vários componentes, elas têm dispositivos lá dentro de machine learning, né? De inteligência artificial. Por isso, essa questão do alerta, né? E você poder checar se aquele alerta é um problema ou não, e a partir daí você treina essa inteligência, né? E essa inteligência, ela vai justamente fazer com que você consiga identificar esses ataques em várias etapas, de forma a ter uma probabilidade maior de conseguir identificar o atacante. A gente sabe que a maioria dos atacantes, eles copiam e colam códigos-fontes, não é? E então, assim, comportamento passa a ser algo, a detecção por comportamento passa a ser algo prioritário dessas estratégias de defesas mais avançadas. Diferente de um CIEM, que eventualmente correlaciona eventos, não é? E que, na maioria das vezes, a gente sabe, por questões de preço, de valor, ou por questões de tempo ou braço, nem sempre estão implementados da forma correta e acabam sendo grandes leitores de log e repassadores de alertas já gerados por outros dispositivos. Então, o que eu acho interessante, André, é a gente comentar uma coisa. O iSource, ele faz essa integração. Como é que o iSource entra nesse desenho? Bacana. Acho que você cobriu exatamente um pouco de uma amostragem, né? O CIEM, ele tem uma preposição bastante útil no que toca a você fazer uma varredura, né? O entendimento de tudo que ocorre dentro do ambiente de rede. Você tem a capacidade de traquear o histórico em várias instâncias e em caso de uma auditoria, de uma investigação, você encontra exatamente onde foi o ponto vulnerável. No caso do iSource, que é um conceito de XDR, o que ele está operando? Ele está operando tendo leituras sobre os aspectos de cibersegurança nas múltiplas camadas, e aqui, por exemplo, são dashboards resultantes de múltiplas camadas de segurança. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um sensor operando
dentro do endpoint, né, como uma ferramenta de antivírus, por exemplo, atuando dentro do endpoint, e essa fonte, ela produz informação relevante, ela produz insights, ela produz compreensão sobre o que está acontecendo no que toca a ataques provenientes dentro do endpoint. Assim como, dentro do servidor, estão acontecendo múltiplas tentativas de ataque na esfera das aplicações dentro do ambiente do servidor, por exemplo. Ali, eles geram uma outra fonte de dados, uma outra fonte de entendimento sobre como o atacante está buscando essa vulnerabilidade, e ele pode também contribuir para que, holisticamente, esse ambiente evolua numa maturidade ou numa atualização do que há de melhor. Então, quando você coloca um ambiente de cibersegurança estruturado em camadas, existe alguém monitorando o servidor, existe alguém monitorando o cloud, existe alguém monitorando o endpoint, existe alguém monitorando as aplicações. Então, você cria silos de inteligência para a cibersegurança, onde elas autoaprendem a base de conhecimento entre todas elas, e você é capaz de criar um ambiente que externa, né? Aqui eu estou compartilhando com vocês algumas telas de alguns dashboards que um Security Operation Center, né? Um SOC, uma central de monitoramento orientado à cibersegurança, ele precisaria ter. Então, eu tenho um arsenal de visões singulares por camadas, que eu abstraio isso numa visão complementar e torno o ambiente completo mais inteligente, o que se traduz em maior eficiência na tratativa de riscos sobre cibersegurança. Resumindo, né, numa atividade de monitoramento, de resposta a incidentes, de detecção, de resposta e aprendizado, a solução da Houston ela acelera bastante esse processo de implementação, já que você não tem que ficar linkando uma série de fornecedores. Né? Geralmente, uma empresa grande ela tem de 20 a 40 fornecedores diferentes de produtos de segurança, e isso está cada dia mais complexo de ser gerenciado. Então, um ponto importante, principalmente para os grandes clientes, para as grandes estruturas, é que a Houston consegue fazer essa aceleração desse processo, ela tem integração com outras soluções, né? E que a solução da Houston pode ser implantada em projetos específicos, né? Em ambientes específicos, né? Você não precisa adotar ela na empresa toda. Muito legal, André. Muito legal. O diálogo que a gente gosta de ter, né, Fragola, assim, que a Algasec contribui muito nesse aspecto, é assim, vamos ter uma visão madura sobre aonde se precisa chegar, e com a nossa contribuição, e colocamos aqui toda a equipe da Houston e da Algasec à disposição, a gente consegue contribuir para como chegar lá. Ninguém talvez chegue num estado, talvez, de baixa maturidade para um estágio avançado em um salto. Então, a gente precisa construir as etapas. E a gente pode contribuir um pouco nesse entendimento de proteger o seu investimento para que o que você esteja adquirindo esteja em conformidade, esteja na capacidade de integração futura e que gere a efetividade na tratativa de segurança. Nós fomos reconhecidos recentemente dentro do quadrante Gartner como uma empresa visionária, porque ao ler o relatório do Gartner, o que o Gartner diz, traduzindo um pouco aqui, né, parafraseando um pouco o entendimento e a leitura do Gartner, ele menciona o seguinte: a capacidade da Houston entre operar cibersegurança em silos que abrange justamente desde a camada física do data center até a cloud, e interfaceando essas camadas, ela atribui uma inteligência que foi valorizada. Então, a evolução para visionários, ela carrega consigo dois componentes extremamente importantes: a capacidade de inovação e a capacidade de continuidade na construção de um portfólio efetivo para disciplinas de cibersegurança. E aí, talvez, agora, você pode contar como é que a Algasec também participa dessa construção conjunta, né? Com certeza. A gente apoia aí com mais de 20 anos de experiência no mercado, né? Apoiando as nossas revendas nesses processos, né? Como o André falou, é um processo, né? Raramente você vai adquirir uma solução toda, mas você faz dentro de um planejamento. A gente pode fazer POCs, apresentar o produto, tirar dúvidas, né? E eu gostaria de trazer para vocês um teste de maturidade que nós elaboramos. Vai aparecer aí o QR Code para vocês
no site? Isso. Nesse QR Code, a gente consegue medir a maturidade das pequenas e médias empresas, né? Médias empresas não são empresas grandes, né? De até 300, 700 milhões de faturamento. Né? Então, é uma oportunidade que vocês têm de medir. Contem com a gente aí para discutir, sem custo algum, ideias e projetos. Tá? André, muito obrigado aí pela participação. Obrigado a todos, parabéns pelo evento.